Nós estamos aqui com a missão de entrevistar o turismólogo e historiador Antônio Noberto. Quem é Antônio Noberto? Boa pergunta. O Antônio Noberto é turismólogo, como você falou, historiador, pesquisador. O Noberto, ele é um sonhador, acima de tudo, que investiu do próprio bolso para fazer essa maravilha que vocês vão ver aqui durante essa entrevista, que é a exposição da França Equinocial. Então, cultiva sonhos, cultiva amizade e cultiva o que há de melhor para a cidade, uma visão cosmopolita de São Luís, que um dia a gente teve e que a gente sonha um dia implantar novamente, através do conhecimento. Hoje a gente é muito braços e pernas e o Noberto incentiva as pessoas a serem mais racionais, a serem mais, pensarem um pouco mais e serem um pouco mais críticos. A França Equinocial, ela pegava desde do Mucuripe, no Ceará, até os confins aqui para o lado do Amazonas, Pará, as Guianas, porque tudo era abandonado quando os franceses se instalaram aqui. Então, aqui é a capital da França Equinocial, que foi uma tentativa francesa de colonizar, criar uma nova França nessa parte do Brasil, pegando praticamente metade do território brasileiro. Eu estou aqui com um exemplar do livro, não é? Da França Equinocial. Esse livro, como é que as pessoas podem encontrar este livro? Esse livro ele pode ser encontrado na livraria Amei, que é uma livraria dos escritores independentes no Shopping São Luís aqui na capital maranhense. E também, eventualmente, pode contactar com a gente através do nosso site, antonionoberto.com.br, que a gente procura enviar o livro. Mas aqui em São Luís a pessoa adquire ele na livraria Amei, né? Esse livro que ele é uma junção de vários textos, boa parte dos textos são meus. Convidei alguns amigos, como o ex-procurador-geral do Estado, José Cláudio Pavão Santana, que escreveu sobre as primeiras leis das Américas, que foram feitas em São Luís. O primeiro conjunto de leis feito nas Américas, desde do Canadá até a Patagônia, foi feito em São Luís do Maranhão. Isso é uma novidade para muita gente. E a gente, peguei o texto original da Biblioteca Nacional da França, mandei fazer uma cópia aqui para a gente. Aí tem também a doutora Ana Luísa Almeida Ferro, que é uma companheira de pesquisa, grande escritora, escreveu 1612, um livro volumoso de 700 e poucas páginas que explica no detalhe como aconteceu essa colonização dos franceses aqui a partir de 1612. Nesse livro eu vou além, eu falo desde o final dos anos 1500, o livro França Equinocial. Então a gente é muito apegado a inclusive esse livro também tem texto de duas grandes personalidades, dois infelizmente falecidos. Primeiro foi Vasco Mariz, grande historiador, escreveu um livro fantástico sobre a história da música no Brasil, talvez o melhor livro sobre a história da música no Brasil é de Vasco Mariz, embaixador do Brasil em vários países, escreveu muito sobre a França Antártica no Rio de Janeiro, sobre a França Equinocial no Maranhão, e ele escrevia em parceria com o cunhado dele, que é o maior conhecedor de França Equinocial fora do Brasil, que é exatamente Lucien Provençal, nascido em Provence, na cidade de Toulon, na Riviera Francesa. Também morreu recente. Ambos morreram de 2 anos para cá, infelizmente, cada um com 90 e poucos anos. E a gente tinha uma relação muito gostosa, muito boa, uma apreciação mútua, digamos assim. Eles tinham muito respeito comigo. Noberto, tu criou a exposição, a França Equinocial, tu vive ela mais do que a gente. Ele dizia, Vasco Mariz, morava em Copacabana, lá no Rio de Janeiro. E aí tem texto também de outras personalidades, como Wilson Pires Ferro, salvo engano, Joana Bittencourt, dentre outros. É uma junção de pessoas que pensam São Luís no seu princípio, quando nasceu diferenciada, digamos assim. O que está na mesa desde sempre é a Fundação Francesa de São Luís, em 1612, há mais de um século, porque não se comemorava o aniversário de São Luís. Então foi a França, quando a gente saiu de Portugal, depois que a família real, no caso a monarquia, foi embora, a partir daí que se trouxe esse debate para a mesa, e se trouxe esse debate fazendo a racionalização de um período que já era aceito. São Luís não comemorava aniversário, porque Portugal nunca racionalizou uma data. A França foi quem racionalizou melhor, que foi a missa. Então quem chegou primeiro aqui? A França.
A França chegou, aqui era tudo abandonado, Portugal não entrava porque tinha medo dos índios, os franceses já moravam aqui, os franceses não deixariam os portugueses virem para cá. Então, a França, desde o final dos 1500, que se instala em definitivo no Maranhão, desde do último quartel dos anos 1500. A partir daí, se criou um núcleo que vai do Vinhais Velho à Ponta da Areia. Esse núcleo que mandava nessa parte de Brasil, quando tudo era abandonado por Portugal. A última possessão de Portugal era Natal, com 400 habitantes. Então, definitivamente não se pode falar em invasão francesa aqui. É um mito que quem é do outro lado fica preservando, né? Inclusive com a bênção de algumas pessoas dentro da universidade. Mas é exatamente um mito deles, porque quem chegou aqui primeiro com a aprovação dos índios foram os franceses. Quem invadiu foi Portugal, depois invadiu pela força das armas. É uma guerra justa, digamos assim, mas quem chegou primeiro foram os franceses. E quem começou a estabelecer uma cidade aqui foram os franceses. Os portugueses, quando chegaram, encontraram quase tudo pronto. As casas para morar, a praça devastada, encontraram uma estrutura de serraria, serralheria, que já trabalha com ferro, estaleiro, famílias, inclusive com donzelas para casamento. Então, toda uma estrutura ligada à moda, inclusive. Interessante, tem os índios aqui, ligada à moda, inclusive, que é uma coisa fantástica que você não vê em outras colonizações. Então, São Luís tinha todo o critério de uma colonização boa, quase que se assemelhando com as boas colonizações da América do Norte. Pessoas vindo para morar e ocupar o território e não somente para explorá-lo, como aconteceu no sul dos Estados Unidos, que era mais de exploração, e o norte era do plantation, como a gente chama. Então aqui tinha essa característica. Os franceses tinham 3 fortalezas, os franceses tinham uma estrutura de cidade, ainda que inicial, diferentemente das fundações portuguesas, que nenhuma delas tinha a estrutura que tinha aqui. Você pega São Paulo, maior cidade da América do Sul. São Paulo, todo mundo sabe, aprende com 10 anos de idade, que foi apenas uma escola jesuíta de madeira. Não passou disso, sem estrutura nenhuma de Estado. São Luís tinha estrutura de Estado, lá não tinha. Você pega o Rio de Janeiro, tinha o quê? O sobrinho de Mendes Sá, Estácio de Sá, que foi para combater os franceses lá. O dia que ele acampou, aquele acampamento dele foi exatamente conhecido como a fundação do Rio de Janeiro. Aí você parte para a terceira cidade do Brasil, que é Salvador. Qual é a fundação de Salvador? O dia que Tomé de Souza botou o pé na terra. Que fundação é que existe? Mas lá vale. Por que a nossa não vale? A nossa não vale porque é diferente, porque é ligada a um reino diferente, porque o colonizador é diferente, por isso que se bota de lado, porque a França trouxe boas referências e trouxe uma boa convivência com os índios tupinambás. E para o modelo de colonização que a gente vive até hoje, em que a pessoa vive sofrendo, ralando, como se diz, eles não querem um outro modelo bom, eles querem o modelo de sempre. Então a França trouxe esse modelo bom. Primeiro conjunto de leis, muita harmonia, trabalhando em simbiose, ou seja, todo mundo trabalhando para o bem da localidade, ela crescendo, e aí vieram os portugueses, tomaram, e aí já veio um outro período com menos virtude, digamos assim, para não usar outros termos, que deu no que deu.